ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Amém. Olhe para mim por alguns minutos. O Salmo 133 está dentro de um conjunto de salmos, de pelo menos 15, que são conhecidos como o Salmo de Romagem. Estes salmos são nada mais e nada menos cancioneiros dos peregrinos. Por 3 vezes no ano, os judeus se reuniam e saíam das suas localidades em Canaã e iam até Jerusalém, que era o local da adoração, para cultuar, para oferecer culto, para rever os irmãos, para serem instruídos na lei. Este salmo, o 133, é um dos salmos que eram cantados enquanto eles peregrinavam a terra de Jerusalém. O que eu acho importante e grandioso neste salmo é que eles cantam sobre a união do povo de Deus, a união dos irmãos. Não há uma certeza, mas acredita-se que quando este salmo foi composto ou escrito por Davi, foi quando ele conseguiu unificar toda Israel. Nós bem sabemos que depois da terra prometida foram se divididos em 12 tribos e existiam juízes que comandavam cada parte ou cada área. Só que havia muita confusão, muita contenda, muita controvérsia, porque as tribos tinham seus santuários, seus locais de adoração, e a regra era que cada um fazia o que bem entendia aos seus olhos. Israel cansou de ser julgado, governado pelos juízes e começou agora a pedir um rei. E aí entra Saul. Quando Saul reina, o reino ou as 12 tribos acompanham ou vêm junto de Saul. Saul se torna rei, mas porém os conflitos internos acontecem e com a morte de Saul houve uma guerra entre as tribos e a de Judá escolheu Davi como rei e as outras ficaram com Isbosete, que era filho de Saul. Mas depois de algum tempo, depois de muitos anos de conflito, Judá vence, Davi se torna rei por toda Israel, a paz é restabelecida, Jerusalém se torna o local agora da adoração e durante a unificação do reino, todo Israel prosperou, aumentou o território, venceu os inimigos, prosperou espiritualmente, o culto a Deus foi estabelecido. E quando isso acontece, Davi diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E ele vai usar exemplos dessa expressão para dizer que é bom, é agradável, é maravilhoso, é perfeito, é muito maravilhoso quando todos estão unidos. E para ele expressar essa união, ele vai citar 2 exemplos. E é sobre ele que eu quero falar. Um está no versículo 2, outro no versículo 3. E ele vai dizer que a
unidade, sem falar do corpo de Cristo. E quando eu digo isso, eu estou dizendo para o seu coração, Colossenses capítulo 1, versículo 18, a parte A diz: Ele é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Davi vai falar de um corpo, de uma unidade. Quando eu projeto essa ideia do corpo, eu consigo estendê-la para uma ideia paulina, para a ideia de Paulo, falando que somos membros do corpo de Cristo. Para falar de união, precisamos entender que tem um cabeça e que precisamos obedecer a seus princípios para comungarmos juntos. Já que Cristo é o cabeça e o cérebro é o órgão mais importante do corpo, eu fui analisar algumas funções do cérebro para nós essa manhã, e é sobre isso que eu quero pregar para falar de união. Pelo menos 3 funções do cérebro que nos relatam, que nos revelam como nós podemos comungar, ou se estamos em comunhão, ou se precisamos voltar à comunhão. A primeira parte ou função do cérebro: o cérebro é responsável pelo psique, pela mente, pelo pensamento. O pensamento é uma função do cérebro. Olha o detalhe: a comunhão não começa na ação, ela começa no pensamento. E quando eu falo isso, eu estou dizendo para você que Judas, em Lucas capítulo 22, tem a mesma ação dos discípulos, porém o seu pensamento era de trair, era de acabar, era de destruir, com Jesus vendendo para os capitães e os sacerdotes da época. Quando eu digo isso para o seu coração, eu estou dizendo que Judas está agindo como discípulo, participando da mesa, mas o seu pensamento não é de comunhão. Se não há no pensamento comunhão, a gente não consegue viver e estar em comunhão com o corpo de Cristo, com a noiva de Cristo, com a igreja de Deus. Porque para eu viver comunhão, eu primeiro preciso pensar como Cristo pensa. Outro detalhe: tem gente que senta com a gente, que anda com a gente, que conversa com a gente, mas não permite que o seu pensamento comungue com a gente. O problema da comunhão não está só simplesmente na ação de matar, na ação de ferir, na ação de machucar. O problema da comunhão está quando quem não tem finge que tem, porque parece ser nosso, mas não é nosso, parece comungar conosco, mas não comunga. É por isso que esta manhã o Senhor veio falar aos nossos corações. Hoje é uma manhã de entender que os pensamentos que devem nortear a nossa mente são os pensamentos de Cristo. Glória a Deus, aleluia! Porque cá para nós, apesar de estarmos na mesa, quem senta conosco sonda a intenção do pensamento Verdade. e do coração humano. A gente dribla o líder, dribla o pastor, dribla achando que não tem como saber, mas quem cuida, quem é acima de todos, conhece, sabe e sabe desfazer as artimanhas do maligno. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Glória a Deus, aleluia! Com Cristo, para eu desfrutar de uma verdadeira comunhão. Sabe qual é o problema atual das nossas igrejas quando o assunto é comunhão? É que a gente está vivendo um tempo tão complexo
Verdade. difícil, mas hoje a gente não tem nem coragem de expor o que a gente está sentindo. Glória a Deus, aleluia. Temos aos nossos dores com medo do que vem de lá, com medo de como seremos interpretados, com medo de como a notícia sairá. E cada dia mais parece que a gente vem para o culto armado. A gente já não chora como era para chorar. Verdade. A gente já não pula como era para pular. A gente já não fala em línguas como era para falar. Porque a gente fica com medo do que o outro está pensando a nosso respeito. Glória a Deus, aleluia. Do que vão fazer, do que vão talvez até arquitetar contra nós. E aí a gente vem para o culto todo armado, com medo de deixar Deus usar, com medo do que vão falar, de Verdade. ou pensar. E o que me chama a atenção é que depois disso a gente vive um tempo que os nossos obreiros estão criando uma crosta tão dura, tão dura, tão dura, que a gente está vivenciando essa como. Tem dia que o culto está poderoso e a gente nem está sentindo. Glória a Deus, aleluia. Armado, de tanto estar armado, com medo do que vão pensar ou falar, ou se vão se levantar. Verdade. Criando uma crosta e a gente já não sente mais Deus como era para sentir. Verdade. Que a gente já não vivencia Deus como era para vivenciar. Glória a E Deus, sabe qual é o aleluia. problema disso? É que aonde há comunhão, o Espírito tem liberdade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Minha manhã, e o Senhor falou comigo. Peça para o filho do pastor. Dá um abraço no seu pai. Irmão, sabe aquele pastor todo sério? Falei, Jesus, eu não vou fazer isso. Mas o Espírito Santo falou, a gente tem que obedecer. Falei, meu filho, faz favor, dê um abraço ao seu pai. Gente do céu, aquele homem todo sério, parecia um menino, chorando, e chorando, e chorando. Por Glória a Deus, aleluia. Porque a gente vem tão armado que quando a gente percebe ou tem sensibilidade do Espírito, o Espírito fala conosco, a gente desaba, porque Glória a Deus, aleluia. Glórias, aleluia. 5:16, irmãos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns aos outros para que sareis. Glória a Deus, aleluia. Se eu não tenho coragem de falar aqui, eu vou me abrir lá fora. Verdade. É aqui que é o lugar da cura. Verdade. É aqui que eu procuro pastor, é aqui que eu procuro líder, é aqui que eu procuro aquele jovem que é uma referência. Glória a Deus, aleluia. A dividir as cargas, sozinho não consegue. Verdade. É um corpo com muitos membros. Glória a Deus, aleluia. Por que não comungar da família? Quantos obreiros, Senhor, que está perdendo aquela comunhão em seu relacionamento, em seu casamento. Antigamente era meu beijinho de coco, meu docinho de leite com a mulher. Verdade. Hoje em dia, ele elogia todo mundo e não a esposa. A gente está vivendo um tempo, irmãos, em que a gente está precisando entender que se a gente não renuncia para manter a comunhão, nada dá certo. E a gente precisa muitas das vezes dizer, mulher, como você está linda, a mais linda do culto foi você, a sua esposa. Glória a Deus, aleluia. Ao Verdade. seu lado como adjuntora, e mulher é pelo que ouve. Glórias. Porque não falar das mulheres também. Irmãs, homem é pelo que vê. E quando eu falo pelo que vê, para só de pensar na ideia de sensualidade. Eu estou falando de quando um homem vê uma mulher que sabe ser virtuosa, fazendo os afazeres que deve ser feito, isso alegra o coração do cabra. E olha, Glória a Deus, aleluia. de mulher fazendo seus afazeres, a gente tem que dizer
Verdade. banheiro, lavando um prato. Verdade. Por que isso você está falando? Porque se não tiver a comunhão na família, a gente não alcança as bênçãos. A Glória a igreja é um Deus, conjunto de aleluia. famílias. Por que não falar da juventude? Cultive o relacionamento de vocês com o pai de vocês. Verdade. A gente está vivendo um tempo em que a gente acha que é dono do próprio nariz. Vai que a gente não escuta mais painha, porque parece ser cafona, antigo. Eu estou vendo muita gente quebrar a cara porque não ouviu aqueles conselhos cafonas antigos. Nós precisamos voltar a cultivar o relacionamento com os nossos pais, Glória com a a nossa Deus, família. aleluia. Isso é comunhão. Verdade. Pais, a gente não precisa de um pai rico, a gente precisa de um pai amigo. Não é só trabalho que a gente quer ver o Senhor, não. A gente quer um momento para conversar, a gente quer um momento para sair. Os jovens, os filhos precisam também de um momento com seus pais em amizade. Não é só cobrança, não, é amizade. Glória a Deus, A aleluia. gente precisa se atentar para estes pequenos pontos, olhar para estes pequenos pontos, para que a gente possa viver a verdadeira comunhão. O diabo percebeu, para este século, que ele só precisa fazer uma coisa: é desestabilizar o pensamento. Se ele desestabiliza o pensamento, já não é mais o pensamento de Cristo, ele consegue desestruturar, ele consegue desfazer, ele consegue tirar da graça, tirar da comunhão. E isso veio acompanhado de algo que a gente conhece muito: depressão. Eu nunca vi um tempo em que a igreja está vivenciando um tempo de depressão. E se o diabo não for o principal causador, ele tem usado ferramentas para manter isso na vida do crente. Verdade. Mas essa manhã, o Senhor nos trouxe aqui, porque a gente vai sair daqui com o pensamento de Cristo, Glória a a mente Deus, de Cristo, que é a cabeça da igreja. Glória a Deus, aleluia. Coloque a mão na sua cabeça. Eu vou fazer como Ele me direcionou. Feche os olhos. Senhor Jesus, os pensamentos que estão altivos essa manhã cairão por terra. Pensamentos, Senhor, que é contra a Tua palavra, que vem contra o manter a comunhão. Pensamentos, Senhor, que iria afastar, que iria desestruturar, que iria tirar. Pensamentos que iriam desestabilizar. Eu queria pedir a Ti essa manhã: manda fogo do céu, fogo para esse pensamento. Depressão, ansiedade, crise de pânico, caia por terra em nome de Jesus. A partir desta manhã, os meus dias serão outros. Receba a cura da parte de Deus. Glórias. Vai para mim. Passei pelo pensamento. Vou chegar na segunda função do cérebro. É movimento. O movimento é algo que é responsabilidade do cérebro. Vou te dar um exemplo muito simples. Quando você olha para o alto, decide chamar Jesus. Este ato foi conduzido pelo cérebro através dos neurônios. Eles levam a mensagem para o nosso corpo e por isso há movimento. Olha um detalhe importante. Eu costumo dizer que os neurônios no corpo da igreja é o Espírito Santo que vai guiando-nos para movimentarmos segundo o propósito de Cristo, segundo o que Cristo quer. O Espírito movimenta para a comunhão na vertical.
o Espírito essa manhã te trouxe para trazer movimento para você na vertical. E quando eu falo na vertical, eu estou dizendo, é essa manhã que Ele está te movimentando para voltar a orar. É Glória a Deus, aleluia! Para voltar a jejumar. Verdade. É essa manhã que Ele está dizendo, ei, volta a consagrar. Glória Volta a a se Deus, relacionar com Deus. aleluia. Eu estou te movimentando a viver uma vida espiritual. Glórias, aleluia! Mas o Espírito movimenta também para o exercício da função no corpo. E quando eu falo isso, eu estou dizendo, alguém pode dizer, pastor, eu estou querendo desistir, eu estou querendo abandonar. E o Espírito esta manhã te movimenta para continuar exercendo a função no corpo. Glória a Deus, aleluia! Tu está de pé, outros membros se movimentaram. Glória a Deus, aleluia! Verdade. Se tu é o braço, para o braço movimentar, o ombro teve que exercer a partir dele. Porque se o ombro não movimenta, o braço não movimenta. Para o pé se movimentar, o joelho teve que fazer a parte dele. Se não tem pé, o corpo não tem equilíbrio. O que é que você está dizendo? Você é importante como membro do corpo. E se você parar, outro membro paralisa. E se você desistir, alguém diz, tem alguém que está se movimentando, porque você está movimentando. Glória a Deus, aleluia! Um membro movimenta o outro. E é por isso que eu sou apaixonado pelo culto pentecostal. Porque no culto pentecostal, um membro movimenta o outro. Glória a Deus, aleluia! Ser para baixo, abatido, mal, mas senta do lado de um membro que sabe se movimentar. Aí ele começa, glória, eu não vim para cá para perder tempo. Glória a Deus, Aleluia, aleluia! aí o membro que estava pagando começa também a se movimentar. Glória a Deus, aleluia! Jesus está trazendo movimento nesta casa de novo. Você que estava parado, ei, Glória a Deus, aleluia! Glórias, aleluia! nunca mais se prepare, o Espírito Santo está te movimentando. Glória a Deus, aleluia! Eu estou sentindo uma graça. Glórias, aleluia! Aleluia! O Senhor está movimentando o ministério, está movimentando o obreiro. Glória a Deus, aleluia! Está movimentando a juventude. Glória a Deus, aleluia! Estou adiantando por causa do horário. Terceira função: percepção de ambiente. É função do cérebro através dos 5 sentidos. Eu não vou me ater aos 5 sentidos e irá falar sobre cada um, mas vou pular essa parte só para você entender um detalhe. Ó. Percepção do ambiente é eu andar por aqui e saber que aqui tem algo que eu preciso desviar. Isso é percepção de ambiente. E quando eu falo de perceber o ambiente, a comunhão é perfeita para isso. Porque é sentir, perceber a necessidade do outro. Isso aqui é maravilhoso. Glória a Quando Deus, eu tenho aleluia! com meu irmão, Verdade. eu percebo e sinto a necessidade. Verdade, verdade. Tem um mistério comigo, meu pastor presidente, tá? A gente vai fazer 5 anos caminhando junto. Tem dia que eu olho para ele e falo assim, meu pastor, hoje o Senhor não está bem. Eu nem abraço. Eu só falo isso. Meu pastor, hoje o Senhor não está bem. Ele já sabe que eu percebo
o Senhor está bem. Aí ele diz assim para mim: eu fui buscar, estou cheio de Jesus. Glórias! O que falta é isso. Verdade. É a gente perceber, olha assim, tu não está bem. Dialogar, É a gente chegar e dizer: eu posso te dar um abraço? Glória a Deus, aleluia! Eu não sei o que tu está passando, mas a gente vai começar a campanha de oração. Glória a Deus, aleluia! Sei que você não está bem, mas não vai ficar como está. A gente está voltando a criar essa sensação. Eita, glórias! Lembra de Neemias? Oh, Neemias sensível. Anani, irmão dele, sai de Jerusalém, irmão, vai lá em Suzã procurar Neemias. Ele estava dentro de Jerusalém, vivendo tudo que Jerusalém estava vendo, os muros fendidos, tudo acabado. E Anani sabe o que ele faz? Eu não sou sensível, mas eu vou procurar alguém que é. Aí vai, Neemias, deixa eu te contar. Lá na terra da nossa família, o negócio está pela graça, viu? Os muros estão pela misericórdia, as portas está tudo pela misericórdia. O texto diz, irmãos, que Neemias chorou, se lamentou, muitíssimo, sentindo sensibilidade pela causa do outro. Verdade. E a Bíblia diz que ele vai orar, vai jejuar, para esperar de Deus a estratégia, e Deus usa Neemias para ser um rei. glória a Deus, aleluia! Os muros de Jerusalém. Glória a Deus, aleluia! Deus pega e diz: vem cá, nego, que eu vou te levar no lugar. Oh, eu amo Deus. Deus pega e diz: ó, tu vai no vale do Santo. Senhor. Aí o texto diz que Deus coloca ele dentro. Por que dentro, Fernando? Porque não adianta profetizar sem entender de vale. E Deus queria trazer para Ezequiel sensibilidade. Ah, se a minha geração voltar a ser sensível. Glória a Deus, A gente não deixa aleluia! ninguém morrer. A gente não deixa ninguém Verdade. se está morrendo, a gente para e levanta. Glória a Deus, aleluia! Aí Deus tira Ezequiel do meio, coloca fora, porque Ezequiel precisa analisar. E aí Ezequiel começa a analisar o vale, Deus começa a conversar com ele, e aí ele começa a profetizar. E o versículo 10 vai dizer: e depois que o Espírito desceu sobre o vale, aquele exército que era morto se colocou de pé e ficou erguido para a glória de Deus. Glória a Deus! Mas tem um que eu amo, e é o Abacuque. Gente do céu, que cabra sensível, porque Israel não está bem com Deus, voltou as costas para Deus. Aí Abacuque está orando, dizendo: até quando você vai ficar calado? Até quando você não vai falar nada? Aí Deus vai falar com ele: você quer ouvir o que eu tenho para falar? Quero. Então peraí, eu vou usar a Babilônia para corrigir Israel. Oh meu Deus, que palavra dura! Por que isso? Eu pensei que o Senhor ia derramar fogo, derramar poder, derramar graça. O Senhor vai ter que vai usar o inimigo para corrigir o povo que é santo. Aí Abacuque no versículo 3 vai orar. Oh glória! Ele diz assim: ó, tenho ouvido ao Senhor a tua palavra e temi. Glória a Deus, aleluia! Senhor, a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos a notifica. Glória a Deus, aleluia! Naira, lembra-te da misericórdia. Abacuque estava dizendo: eu sei que o Senhor vai vir para destruir. Através da Babilônia, o Senhor vai permitir a Babilônia subjugar Israel. Mas quando o Senhor vir, tenha misericórdia do teu povo.
Tenha misericórdia de nós, Senhor. Na ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Sensibilidade. Só que percepção de ambiente também é, ó, perceber o ambiente. E o que é que eu vim falar essa manhã? E guarde aí, ó, essa manhã o Senhor está aguçando a nossa comunhão. Para quê? Para entender que vai ter lugar, que você vai começar a ter nojo, jovem. Vai Glória a ter Deus, você vai entender que não é para você. Vai ter conversas que não é para você. Vai ter aliança que você fez que vai ter que ser desfeita, porque o Senhor está aguçando a nossa comunhão e dizendo: quem te leva aos ambientes sou eu. Glória a Deus, aleluia. Verdade. A comunhão revela ambientes que eu não posso estar e que eu não posso. Verdade. Se eu tenho comunhão, eu pensei: olha, aqui vai me tirar do corpo de Cristo. Aqui vai me tirar do corpo de Cristo. Olha, isso aqui vai entristecer e vai acabar com o meu relacionamento com o Senhor. E aí, Davi está dizendo: ó, o óleo passa por todo o corpo. A segunda exemplo para a gente encerrar essa manhã, e prometo ser cirúrgico aqui para entregar o nosso pastor. Segundo exemplo de comunhão, e ele que é maravilhoso, ele vai dizer assim: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordenará a bênção. Irmãos, olha para mim. O Hermon é um monte ao sudoeste. Ele é um monte alto, e por ser alto, ele é coberto por gelo. Sião é um monte que está perto de Jerusalém, e é um monte seco. E aí, o que é que Davi está tentando trazer de comunhão? Davi está dizendo que o orvalho que sai do Hermon vai até Sião. Observe o detalhe: Sião fica a 350 quilômetros do Hermon. E o Senhor está dizendo que, através de Davi, que comunhão é, mesmo que longe, consiga passar algo de Deus, transmitir algo de Deus, mesmo que longe. Agora olha o mistério para essa manhã. Orvalho é algo que passa por um processo de condensação. O que é condensação, Fernando? É pegar matéria do estado gasoso, vapor, e transformar no líquido. Eu te disse que Sião era seco. Porém, quando o assunto é comunhão, Sião consegue receber o orvalho do Hermon. Logo, Sião é seco, mas por causa do Hermon, vapor cheio d'água chega em forma líquida e desce sobre Sião. Sai do estado gasoso e vai para o líquido. O gasoso não é palpável, o líquido é palpável. Eu posso colocar o dedo na água? Olha o mistério dessa manhã. O Senhor está dizendo que quando há comunhão, Ele torna as coisas palpáveis. Glória a Deus, aleluia. Profética para essa manhã. E não sei se você acredita, mas o Senhor essa manhã está dizendo: eu estou tornando coisas visíveis, palpáveis aos teus olhos. Glória a Deus, invisível, aquilo que eu não alcanço, e vai glória a Deus, aleluia. por causa da comunhão. Glória a Deus, aleluia. Isso é o segundo mistério que eu vim para o fim. Comunhão, no sentido de orvalho e irmão. Eu fui pesquisar o que significa cada um. Orvalho significa
sagrado. Sião significa coração puro. Sabe o que significa sagrado, meu Aurélio? Aquilo que é relativo a Deus. Logo, é basicamente isso aqui, ó. O sagrado. Deus manda água para o Sião que está seco, mas tem um coração puro. O Senhor está dizendo esta manhã: eu estou mandando água, água, água para quem está seco. Glória a Deus, aleluia! Maravilha de Deus, né? Tem nada não, depois pega. Olha para cá, estou terminando. Aí eu sou um pouquinho chato, falei, Jesus, eu não só vou ministrar isso não. Eu quero entender esse mistério de água. Aí Jesus ministrou meu coração. Primeira água que será derramada não é como orvalho, porque o orvalho é gotículas de água. E em gotículas de água não dá para se limpar o que está oculto e escondido. Ele disse que a água para essa manhã é corrente. Salmo 126, versículo 4 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Neguebe é seco, mas tem um período do ano que a chuva é tão forte que a água desce em grande força sobre os montes e vai como a torrente. Então essa manhã há uma torrente do Senhor poderosa como água para limpar, para lavar. Glória a Deus, limpando a mente, limpando você e à medida que Ele limpa. glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Mas fico nessa. E aqui eu fecho essa manhã. Você que aqui tem militares? E eu não sei, ex-militares, melhor dizendo. E esses dias eu estava assistindo o treinamento do Comandos Anfíbios. É um grupo operacional tático da Marinha. Eles conseguem trabalhar em terra e em mar. É um dos comandos mais difíceis e um dos cursos mais difíceis. E é uma das forças operacionais maiores do nosso país. Melhores do mundo, diz o chefe. Vai pra cá. Os cabras, irmão, é terrível demais. Falei, se ele tem esse treinamento da igreja, já não ia passar mal. Os cabras correm 40 quilômetros na areia da praia. Passa por cada treinamento terrível. Só que eles trabalham na areia e correm para a água. Trabalham na areia, correm para a água. Trabalham na areia, correm para a água. Eu falei, eu quero entender esse mistério. Porque eles se cansam na areia e tem que ficar na água. Porque a água tem o poder de renovar, restaurar. A água revitaliza. Ou Glória a seja, Deus, se aleluia. está cansado, bebe um pouco d'água. Se está suado, bebe um pouco d'água, que a água revitaliza, a água renova. E tem água de Deus essa manhã. Glória a Deus, Com o poder de Deus, tem alguém que está comigo aqui para dizer: Senhor, eu quero essa água. glória a Deus, aleluia! Eu acho perfeito. 2 textos eu encerro aqui. Números 11, 24. Vai dizer que Deus fala com Moisés, que ele vai repartir do espírito de Moisés com os 70 anciões. E os anciões começam a profetizar na Arraial, porque houve um poder do Espírito, um renovo do Espírito, uma manifestação do Espírito. Porém, o texto vai dizer que aqueles
vai dizer que ouviu-se um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Olha o mistério. E ouviram-se línguas repartidas como de fogo. Tem gente que diz, se não lá eu posso lá. Ali foi só manifestação no sentido de línguas para alguém que estava indo lá no cenário olhar e foi evangelizado. Por exemplo, quem fala espanhol, abriu lá e alguém lá de dentro falou espanhol. Irmão, o texto é claro. Línguas repartidas como de fogo. Se tu me falar desse idioma, qual é o idioma de fogo, a não ser língua estranha, a língua do Espírito Santo, eu não consigo compreender. O que é que você está dizendo essa manhã? É uma manhã que o Senhor nos trouxe aqui para derramar renovo através da comunhão, para que haja línguas repartidas como de fogo. Fechei tudo. A comunhão é algo tão perfeito que a igreja revela esta comunhão como um cheio enche o outro. Eu não estou falando de algo de toque e sente poder, não. Glória a Deus, aleluia. Para virar o espírito do passo a passo. Mas eu estou dizendo que quando você é espiritual e está cheio de Deus, quem está do seu lado? Glória a Deus, aleluia. Consegue sentir alegria. Verdade. Consegue sentir gozo. Glória a Deus, aleluia. Se